O clima global varia naturalmente ao longo desses bilhões de anos de existência do planeta, devido a causas internas e externas. O planeta passou por 9 glaciações no último milhão de anos, segundo os geólogos. Cada glaciação dura em média 100 mil anos e são interrompidas por períodos mais quentes, os interglaciais, que duram cerca de 10 mil anos. Portanto, 9 glaciações vezes 100 mil anos cada uma dá 900 mil anos, e 1 milhão representa 90% do tempo a Terra teve um clima mais frio do que o atual interglacial, o Holoceno. Em confirmação, isso aí, dados indiretos, ou testemunhos climáticos, são chamados cilindros de gelo da estação de Vostok, na Antártica, mostraram que as temperaturas dos últimos 3 interglaciais, cerca de 130 mil, 240 mil, 320 mil anos atrás, foram 6 a 10 graus superiores à do atual interglacial que nós estamos vivendo. E o clima do Holoceno, nesses últimos 10 mil anos, retrata a história da civilização humana como nós conhecemos e mostra que períodos quentes sempre foram benéficos para o homem, enquanto períodos frios sempre trouxeram muito problema. Então, nesses últimos, o planeta saiu da última era glacial aproximadamente há 15 mil anos atrás. Há cerca de 7, 8 mil anos atrás, teve um chamado ótimo do Holoceno, esse período que nós estamos vivendo agora, em que as temperaturas provavelmente estavam 3 a 4 graus mais elevadas do que hoje. Depois houve um resfriamento, voltou a aquecer cerca de 3.500 anos atrás, o chamado período Minoano quente. Os minoanos eram uma civilização que vivia na ilha de Creta, grandes artesãos, prestavam serviços para os egípcios e desapareceram por conta que um vulcão da ilha de Creta, Santorini, explodiu e acabou com tudo. Voltou a esfriar e novamente voltou a aquecer durante o período romano quente, mais ou menos de 400 a.C. até 300 depois de Cristo. Nesse período, os romanos dominaram desde o Oriente Médio até a Escandinávia, costa norte da África. E, por exemplo, o período era suficientemente quente para se plantar uva na Inglaterra. Também a agricultura era farta e o pessoal, os povos que eram subjugados pelos romanos, se preocupavam muito com a presença dos romanos, porque tinham o que comer. Voltou a esfriar, inclusive entre os anos 400 e 800, algumas civilizações, como a Nazca, por exemplo, desapareceram em função do clima adverso. Aí voltou a aumentar a temperatura, um período quente chamado período medieval quente, em que de 900 depois de Cristo a cerca de 1300, as temperaturas também estiveram muito boas, foi um período de opulência. As artes se desenvolveram nesses períodos, as grandes catedrais europeias começaram a ser construídas nesse período também. A Notre-Dame de Paris é de 1160. Há um registro de que, nesse período, os vikings, liderados por Erik o Vermelho, saíram da Escandinávia e colonizaram a Groenlândia, ou Greenland, Terra Verde, que hoje, na realidade, é um bloco de gelo. Então realmente estava quente o suficiente para que a Groenlândia pudesse ser utilizada. Depois esfriou e entrou na chamada Pequena Idade do Gelo, que durou até o início do século XX, possivelmente em torno de 1915, por aí. Esse período foi muito ruim, frustração de safra, escassez de alimento, povo faminto, povo debilitado, saúde debilitada, pestes, como por exemplo a peste negra, que estima-se que tenha matado mais de 70 milhões de pessoas nesse período, e obviamente grandes distúrbios sociais, dos quais a Revolução Francesa de 1789
é o exemplo mais clássico. Depois dela surgiram outras revoluções e, por exemplo, na América do Sul, praticamente todos os países declararam sua independência no início do século XIX, nos anos 1800. O Brasil é que ficou um pouco atrasado, foi em 1822. Mas note que então a curva verde mostra claramente que já passamos pelo ponto mais quente desse nosso interglacial, o Holoceno, e indubitavelmente estamos indo para um resfriamento. É possível que a gente já esteja dentro de uma nova era glacial. Porém, não precisa perder o sono por causa disso, porque na realidade o pico dessa nova era glacial vai ocorrer daqui a 100 mil anos. Né? Pode ficar tranquilo. Mais recentemente, nesse século passado, como é que variou a temperatura? Então nós temos aqui a série do Centro de Clima Hadley da Inglaterra, que fez em colaboração com a Climate Research Unit, a unidade de pesquisa do clima da Universidade de East Anglia. Note que houve um aquecimento entre 1916 e 1945. Esse aquecimento é difícil dizer que foi por causa do CO2, né? Porque as concentrações de CO2 eram muito baixas nesse período e também as emissões de gás carbônico pelas atividades humanas também praticamente era inexistente. Então, esse aquecimento deve ter tido uma causa natural. E, na verdade, foi a atividade solar. Esse gráfico que vocês estão vendo são dados do Observatório de Zurich, na Alemanha, dados de atividade solar, nesse caso aqui, o chamado ciclo de manchas solares. São ciclos de aproximadamente 11 anos, em que sai de 0 manchas na superfície do Sol, atinge um máximo de 4 anos e depois leva 7 anos decaindo de novo para 0. Note que esses picos são irregulares, mas fica muito claro que no início do século XX, entre os anos 1900 até 1960 praticamente, foi a maior atividade registrada durante esse período desde 1749. E, obviamente, também pelo Sol estar muito ativo nesse período, é provável que a cobertura de nuvens tenha se reduzido de tal forma que entrou mais radiação solar e aqueceu o sistema, como nós vemos. Há registros nos Estados Unidos, na Austrália, que a década de 30 foi a que apresentou temperaturas mais elevadas nesses últimos 130 anos. Então, realmente, esse período foi um período quente, mas não pode ser explicado em função da concentração de CO2 na atmosfera. Posteriormente, houve uma redução na temperatura média global, conforme a gente pode ver aí, entre 1946 e 1975. E é curioso, porque exatamente depois da guerra, em que os aliados tomaram as indústrias dos países do eixo, Alemanha, Itália e Japão, começou a ser uma globalização da industrialização. A industrialização começou a se acelerar, precisou gerar mais energia elétrica e, claro, com termoelétricas. Então, houve um aumento nas emissões de CO2 nesse período, no entanto, a temperatura caiu. E, aliás, por coincidência, eu estava fazendo meu doutorado na Universidade de Wisconsin, em Madison, Estados Unidos, no início da década de 70, e os invernos eram bastante frios. Eu cheguei a pegar 35 graus abaixo de 0. E o que a mídia então dizia desse período? Está aí, ó, capa da revista Time, 1973, The Big Freeze, o grande congelamento. 77, de novo, repetiu a manchete, sugerindo que estávamos indo para uma nova era glacial. Tá? Então, depois disso, houve uma virada no Pacífico. O Oceano Pacífico começou a se aquecer e surgiu um aquecimento entre 1976 e possivelmente até 2004 e 2005, que agora dá para ver que a partir daí
inclinação da reta aqui mudou, sugerindo então a temperatura não tem mais subido. Esse período agora é que o IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, que é um organismo da ONU, que foi criado para mostrar que o homem tem influência no clima. Não foi criado para analisar a variabilidade natural do clima. Ele foi criado para mostrar que o homem, através das emissões de CO2, tem impacto no clima. Esse período é que estão dizendo que foi aquecido por conta do aumento da concentração de CO2 das emissões. Mas será que foi? E nós temos possíveis causas que esse aquecimento possa ter sido natural. Isso mesmo. Notem, esse é o resultado do projeto chamado SCIP, International Satellite Cloud Climatology Project, projeto internacional de climatologia de nuvens por satélite, que mostrou, de julho de 83 até o ano 2000, mostrou que houve uma redução de 5% na cobertura de nuvens. É muito interessante isso. Quer dizer, os satélites meteorológicos eles se tornaram operacionais a partir de 1979. Quer dizer, nós temos só 40 anos de dados de satélite num planeta que tem 4,6 bilhões de anos de existência. Mas esse projeto é interessante, mostra o impacto que a redução na cobertura de nuvens teve no clima do planeta. Quer dizer, eu estimei que uma redução de 5% na cobertura de nuvens simplesmente tem um aumentozinho de 4 watts por metro quadrado. É pequeno, é pequeno. Acontece que a superfície do planeta é 510 milhões de quilômetros quadrados e cada quilômetro quadrado tem 1 milhão de metros quadrados, então nós estamos falando em 510 trilhões de metros quadrados, e multiplicado por esse 4 dá 2 quatrilhões de watts, e os watts ainda não é unidade de energia, não é unidade de calor. Tem ainda que multiplicar pelo número de segundos nesses 18 anos para ver, então, que essa quantidade enorme de energia que entrou em 18 anos aqueceu os oceanos e os oceanos aqueceram a temperatura do ar. Você vive num planeta com 71% de cobertura de oceanos. Se os oceanos aquecerem, o ar em contato com a água um pouco mais aquecida vai se aquecendo. Então a gente vê nessa curva de novo do Adler Center, do Centro Climático da Inglaterra, a gente vê que à medida que houve o decréscimo da cobertura de nuvens, os oceanos se aqueceram e a temperatura do ar aumentou, e depois que a cobertura de nuvens se estabilizou, a temperatura também se estabilizou. Outro fator que pode ter contribuído para esse aquecimento durante 76 a 2005 é a frequência de El Niños fortes, conforme pode ser visto nesse gráfico, representado aqui por esses picos vermelhos. Olha a quantidade, a frequência, a quantidade de El Niños fortes que aconteceram nesse período de 76 a 2005. Então, o El Niño é um fenômeno oceânico, pacífico, com temperaturas acima do normal, ocupa grandes extensões, 30 milhões de quilômetros quadrados, e as águas quentes liberam muito calor para a atmosfera, na forma de calor latente, de calor sensível. E o resultado pode se ver aqui, por exemplo, com os dados do satélite de sensor de micro-ondas, né, que mostra que no El Niño de 97 e 98 houve um aumento de 0,74 graus centígrados acima da média. Depois, no El Niño de 2009, 2010, meio grau. E nesse fantástico El Niño de 2014 a 2016, quase 0,9 graus acima da média, de tanto calor que os El Niños colocam. Então, redução na cobertura de nuvens e uma frequência maior de El Niños são sérios candidatos a comprovar esse aquecimento de 1976 até 2005. Bom, mas se essa variabilidade é natural, qual é o papel do carbono no clima global? Bom, os fluxos naturais, particularmente dos oceanos,
solos e a biosfera somam aí da ordem de 200 bilhões de toneladas de carbono por ano. Qual a incerteza que se tem nisso? É 40 bilhões para cima, 40 bilhões para baixo. Quer dizer, eu não sei se esse número aqui é 160 bilhões ou se é 240 bilhões. É uma barra de erro de 80 bilhões de toneladas é a incerteza. Quanto é que o homem coloca? 9. Quer dizer, 10% da incerteza que nós temos. Então, se não temos certeza nas fontes naturais, exatamente o quanto elas produzem, para que se preocupar com 9 bilhões, que na realidade representa o quê? Menos de 5% do total que a natureza coloca e dentro da própria incerteza que nós temos. Né? O metano, que é um gás decorrente, por exemplo, de, de pântanos, de alagamento, de reservatórios, de hidrelétricas e também dos ruminantes, como boi, cabra, ovelha, está estável nesses 20 anos, apesar da população de bovinos estar crescendo na faixa de 17 milhões de cabeças por ano. Então, o que o IPCC diz? Diz que se aumentarmos a emissão de gás carbônico e de metano, isso aí vai intensificar o efeito estufa. Como é que o IPCC define o efeito estufa? Define em um paralelo, né, analogia com uma casa de vegetação, uma estufa de plantas. Né? A estufa de plantas é feita de vidro, o vidro, a radiação solar de pequeno comprimento de onda visível, infravermelho próximo, passa pelo vidro, aquece o interior da, da estufa de plantas. E esse interior emite radiação infravermelha que não passa pelo vidro, porque o vidro é um filtro. Ele é opaco à radiação infravermelha. Então, com isso, as pessoas acreditavam que as temperaturas dentro da casa de vegetação eram mais elevadas do que fora, por conta desse aprisionamento da radiação infravermelha pelo vidro. Só que esse conceito é falso. Tentaram aplicar isso à atmosfera, ou seja, esses gases funcionariam como os painéis de vídeo na casa de vegetação. Esse conceito é falso e já foi demonstrado em 1909 por um cientista chamado Robert Wood. Ele construiu duas casinhas, uma normal com painéis de vidro e outra com painéis de cristal de quartzo, cristal de rocha, que na realidade ele é totalmente transparente, tanto a radiação solar quanto a radiação infravermelha. Então, a casinha com o cristal de rocha, ela não reteria a radiação infravermelha. E o Robert Wood, então, fazendo o experimento, chegou à conclusão que a temperatura final das duas casas eram iguais e que, portanto, não era o vidro que era responsável pelo aquecimento do ar dentro da casa de vegetação, mas sim porque o ar estava aprisionado, não podia sair. Na natureza, na atmosfera livre, o que acontece é que se uma bolha de ar se aquecer, ela vai se tornar mais leve, menos densa, vai adquirir flutuabilidade, como um balão de São João, por exemplo, e subir. Agora, na casa de vegetação, não. Então, o ar fica preso e vai acumulando calor, como qualquer outra matéria, qualquer massa, você fornece calor e ele vai aumentando a sua temperatura. Portanto, esse conceito de efeito estufa é um conceito errado para ser aplicado à nossa atmosfera. Carbono, o CO2, ele é um gás poliatômico, né? Ele tem 3 átomos e substâncias poliatômicas, gases poliatômicos sem polaridade, como é o caso do CO2, ele só absorve a radiação infravermelha ou por rotação ou por vibração da sua molécula. A nossa atmosfera é constituída de 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 0,9% de argônio. Quer dizer, esses três gases somam 99,9% da composição da nossa atmosfera, enquanto o CO2 aparece com 0,04%.
Então, em volta de cada molécula de CO2 tem pelo menos 2.500 moléculas desses outros gases que compõem o ar. Quando o CO2 se excita, recebe um quantum infravermelho e passa para um nível energético mais elevado, ele vibra e roda. E isso aí é energia cinética, ele se choca com as outras moléculas. E a mecânica quântica diz que esses choques inelásticos são 10.000 vezes mais eficientes do que a emissão infravermelha para trazer o CO2 de volta para o seu estado básico. Então, a probabilidade de que um átomo de CO2 venha a emitir radiação infravermelha e, com isso, aquecer a superfície terrestre é uma em 10.000. Né? 9.999, ele vai perder a radiação infravermelha que ele absorveu, transferindo por choques. E se ele transfere por choques, ele não pode emitir. É claro que o CO2 aquece o ar, ele é massa, então ele aquece. Mas como a sua concentração é ínfima, 0,04%, a sua contribuição também não pode ser medida. Portanto, o CO2 não tem papel significativo no aquecimento da atmosfera. Por isso, já no início da década de 70, um livro chamado Introduction to Atmospheric Physics, de Flegel e Bussinger, preferiram não usar a palavra efeito estufa, mas chamar de efeito atmosférico, sugerindo que a massa de ar, nitrogênio, oxigênio e argônio, apenas retarda a perda de radiação para o espaço exterior. Ou seja, vamos pensar numa hipótese absurda que se pudesse desligar o Sol, né? Cortar a nossa fonte de energia durante um certo tempo. Será que a atmosfera criaria calor? Claro que não, né? Iria eventualmente para uma temperatura bastante baixa. Então, o efeito estufa, erroneamente chamado efeito estufa, ele não cria energia, não cria calor e não aquece a superfície. Ele apenas retarda a perda da radiação infravermelha que é emitida pela superfície. Logo, protocolos como o de Kyoto em 97 e agora esse Acordo Climático de Paris em 2015 são inúteis. Para que reduzir as emissões de gás carbônico se o gás carbônico não tem efeito nenhum no clima? Mas tem uma consequência séria. Por quê? 85% da energia elétrica gerada no mundo hoje é proveniente do uso de carvão mineral, de petróleo e de gás natural, chamados combustíveis fósseis. Obviamente, para reduzir as emissões, teria que gerar menos energia. Aí o que acontece? 20% dos países do mundo tem o IDH considerado, o Índice de Desenvolvimento Humano, considerado de bom a ótimo. Mas restam os outros 80% de países subdesenvolvidos que têm que se desenvolver. A sua população tem que chegar a ter, no mínimo, condições mínimas de viver como ser humano. E para isso precisa de energia elétrica. A mola do desenvolvimento hoje é a energia elétrica. E se eles não puderem gerar energia elétrica, vão ficar para trás, não vão poder se desenvolver. Portanto, acordos como o Acordo de Paris, por exemplo, vão gerar uma desigualdade maior do que já existe hoje globalmente, quer dizer, os ricos mais ricos e os pobres mais pobres, e, obviamente, mais miséria nesse mundo. E há uma grande hipocrisia atrás disso. Vamos pegar o caso da Alemanha, por exemplo, que investiu muito dinheiro na chamada Energiewende, que foi uma transição energética para fontes renováveis, como solar e eólica. A Alemanha acabou de construir 23 termoelétricas a carvão. Você vê aqui no mapinha. E essas 4 torrezinhas marrons, das 23, 4 delas são com lignito, que é um carvão que tem uma quantidade, uma concentração de enxofre tão grande que se torna altamente prejudicial para a saúde e para o meio ambiente, porque
Na hora que ele queima, ele libera SO2, S de sulfur, enxofre. SO2, o SO2 combina com a umidade do ar e forma gotículas de H2SO4. Já ouviram falar H2SO4? Exatamente, ácido sulfúrico. Então gera chuva ácida, gera uma destruição ambiental e, obviamente, é ótimo para o pulmão humano, né? Porque se o cara respira ácido sulfúrico, ele vai acabar com o pulmão dele e, acabando com o pulmão, ele jamais vai ter problemas pulmonares, né? Ótimo. Pois bem, 12 gigawatts de potência são essas 23 novas termoelétricas. Ou seja, uma Itaipu e meia. Por que eu digo isso? Itaipu é a maior hidrelétrica do planeta em termos de geração de energia. Ela tem 20 turbinas de 700 megawatts cada uma. Então, a potência instalada em Itaipu é 14 gigawatts. Mas o Rio Paraná só tem água para rodar 55%, 56% do tempo. Portanto, espera-se de Itaipu aí da ordem de 8 gigawatts de potência, dos quais 4 é do Paraguai e 4 é nosso. Pois bem, a Alemanha construiu 12, uma Itaipu e meia. Aí vocês se perguntam, para que um país de 340 mil quilômetros quadrados, de 82 milhões de pessoas, quer tanta energia assim? E a resposta é clara, é para manter a sua liderança na comunidade europeia e para que essa população viva bem. Né? E o Japão? Depois de Fukushima, o acidente em Fukushima, desativou a maior parte das usinas nucleares. Está vivendo como? Importando carvão da Austrália e usando termoelétrica. Então, eles podem emitir mais. Nós não podemos, né? Então, você vê aí a hipocrisia que existe nesse mundo. Bom, quais são as consequências que aparecem na mídia, ou que é falada pelo IPCC, do aquecimento global? Uma das coisas que se fala é o derretimento do Ártico. Mas será que esse derretimento é, de fato, causado pelo aumento de CO2 na atmosfera? Veja que imagem linda do satélite Terra, o sensor MODIS. Mostra a corrente do Golfo, esse vermelho, água quente sendo transportada em direção ao Ártico. Essa corrente atravessa o Atlântico, vira a chamada corrente do Atlântico Norte, e vai banhar a Irlanda, a Inglaterra e a Noruega e faz com que esses países tenham um clima muito mais ameno do que na mesma latitude, no outro lado, no Canadá. Aqui, dificilmente, na Inglaterra, a temperatura no inverno chega a 10 graus negativo, mas aqui na Terra Nova chega a 50 negativos normalmente no inverno. Então, vocês veem que o transporte de calor feito por essa corrente marinha é fundamental para a existência desses países aqui. Essa água quente, mais aquecida, há períodos então que transporta mais calor, e a água é um pouco mais quente. Como o gelo no Ártico é flutuante, vocês sabem que no iceberg 10% está fora, a chamada ponta do iceberg, e 90% está dentro. Então, se a água quente derreter parcialmente a parte submersa, já não é mais 90%, é 87%, 85%, isso vai desestruturar o iceberg e ele desmorona. Veja, o gelo não está derretendo. O iceberg está desmoronando por conta que parte da parte submersa foi derretida. E veja ali o gelo aqui na encosta dessa montanha, a neve não está derretendo. Então as temperaturas estão baixas. Então o que acontece é que, na realidade, a água estava mais quente. E nada como dados. Contra dados não existe argumento nenhum. Existe um sistema de boias chamado ARGO, ARGO. São boias inteligentes. Elas são lançadas, elas afundam até 2.000 metros de profundidade no oceano, se deslocam com as correntes marinhas durante 10 dias e no 10º dia elas mudam sua estrutura e adquirem flutuabilidade e começam a subir. E à medida que vai subindo até chegar à superfície, ela vai fazendo o perfil
de temperatura e de salinidade ao longo desses 2.000 metros de espessura. Veja o que essas boias estão dizendo para nós, que em 2006, 2007, quando ocorreu o derretimento no Ártico, a temperatura era 9 graus centígrados, aqui, 9 graus centígrados, e 10 anos depois, 2016, 2017, a temperatura chegou a 7 graus e meio. Então mostra que nesse período aqui, a corrente do Golfo, a corrente norte do Atlântico, isso aqui é uma seção ao longo da latitude 59, como nós vimos, né? E entre o Canadá e a Escandinávia, e para uma camada de 800 metros de espessura. Então mostra claramente que a corrente do Golfo e a corrente do Atlântico Norte estava levando para o Ártico águas que estavam 1,5 grau mais elevadas do que agora, 10 anos depois. Então, essa é a causa do derretimento, não tem nada a ver com o aquecimento global. E não é a primeira vez que acontece, né? Olha isso aqui. Novembro de 1922, uma revista chamada Monthly Weather Review, que é uma revista da Sociedade Americana de Meteorologia, American Meteorological Society, que ainda existe. Ela reportava que o Departamento do Comércio enviou uma expedição oceanográfica ao Ártico para saber por que o gelo estava derretendo, chefiada pelo Dr. Adolf Hoyle. Né? Foi em agosto de 1922. O que revelou? Revelou que as águas chegou então até próximo do polo, a 81 graus de latitude norte, e revelou as sondagens até 3.100 metros de profundidade, que foi o que eles fizeram, revelou que as águas estavam mais quentes do que o normal. Ele diz aqui, ó, a Gulf Stream, quer dizer, a corrente do Golfo estava muito quente. E isso aí que foi a causa do derretimento em 1922. Qual era a concentração de CO2 em 1922? Quanto CO2 era emitido pelas atividades humanas em 1922? Que houve esse derretimento. Então, são ciclos naturais em que a corrente do Golfo leva mais calor e derrete o gelo flutuante. Outro terrorismo é que o aquecimento vai provocar aumento do nível do mar. Quem mora em Itanhaém, por exemplo, tá? Tem que ficar preocupado com isso. Será? Olha aqui a visão do History Channel de que vai ser Manhattan quando o nível do mar subir pelo que o Al Gore disse que ia subir. Tá? Vocês estão vendo aqueles táxis amarelos que são característicos de Manhattan, lá em Nova York? Não estão vendo, né? Não é porque a foto não está bonita, ela está bonita. O problema é que esses táxis amarelos tiveram que ser convertidos em Yellow Submarines, submarinos amarelos, para poder chegar até os edifícios. Olha como ficaria o Flamengo, no Rio de Janeiro, e a Catedral, a Candelária, tá? Então, o Al Gore, no documentário aquele Verdade Inconveniente, que foi inclusive ganhou o Oscar, depois o Al Gore e o IPCC ganharam o Prêmio Nobel da Paz em 2007, o Al Gore disse que o nível do mar ia subir de 20 pés, 6 metros. Em 2007, no relatório do IPCC, o relatório 4, o IPCC foi mais modesto. Não, só vai subir 59 centímetros. Mas, alguns anos depois, no relatório 5, em 2013, o IPCC volta com toda a carga e diz assim, vai subir 98 centímetros. Aí eu fiquei pensando, caramba, por que não arredonda logo para 1 metro, dada a incerteza que nós temos? Não pode, porque 1 metro é chute, 98 é um cálculo preciso. Meus caros, medir nível de mar nesse planeta é missão impossível. Existe movimento de placas tectônicas, isostasia, quer dizer, a superfície da Terra é como se fosse assim, moldável, né? Então, há mudança da superfície, tsunamis, ventos, ondas oceânicas e o ciclo lunar.
depois posso mencionar alguma coisa sobre isso, que provavelmente foi o responsável, quer dizer, a força gravitacional da Lua foi o responsável pelo aumento de transporte da corrente do Golfo, um ciclo de aproximadamente 19 anos, e coincidiu de esse ciclo lunar estar no mínimo, aliás, no máximo, digo, quando ocorreu esse transporte. Então, vocês vejam aqui, nesse site, Permanent Mean Sea Level org, quer dizer, o Serviço Permanente de Nível Médio do Mar, mostra que o nível médio do mar está diminuindo na Escandinávia, porém está aumentando no Mediterrâneo. Isso é movimento de placa. O marégrafo está grudado na placa. Se a placa afunda lá em cima, o marégrafo vai junto e mede nível do mar. Aliás, ao contrário. Se a placa sobe lá em cima, o marégrafo vai junto e mede nível do mar mais baixo. Como ela está afundando aqui no Mediterrâneo, então o nível do mar aumenta aqui. Então não tem nada a ver com o CO2. É pura e simplesmente o movimento da placa da Eurásia que está fazendo esse movimento, subindo mais ao norte e afundando no Mediterrâneo. E atenção, de acordo com um estudo publicado aí, Iguape já teve o nível do mar cerca de 3 metros mais alto do que está hoje, há cerca de 2, 3 mil anos. Quer dizer, o nível do mar já esteve mais alto e, ao contrário do que está subindo, não, na realidade, aí, para vocês, está diminuindo. Outro terrorismo é dizer que os eventos catastróficos, furacões, tornados, tempestades severas vão aumentar. Não existe evidência disso aí, absolutamente nenhuma. O que eu fiz foi o seguinte: eu peguei os dados daí. Então, em Itanhaém, temos dados desde 1938 de chuva. Aí dividi as chuvas em classes. Chuvas, por exemplo, aqui o 99,9 representa totais diários entre 50 milímetros e 99,9. Tá? Então a gente nota que nesse período de 46 a 75, que foi aquele período frio, tá? Houve um resfriamento global, e compara com o período mais recente, de 76 a 2005, que é um período quente, e vocês vejam que estatisticamente não há diferença no percentual, em torno de 28%, né? No período passado, frio, e, aliás, 28% agora, 28% e 29%, então praticamente não há diferença nenhuma. Segunda classe predominante, né, com 17,6%, 18%, é a classe de chuva entre 20 e 29,9%. Esses dados são muito importantes para você desenhar as coisas em engenharia. Por exemplo, galerias pluviais, e também se preocupar com o problema das encostas, dos deslizamentos, contenção de encostas. Esses dados são muito importantes e mostram que, na realidade, existe sim chance de se ter chuvas superiores a 250 milímetros, que não é nada raro. Aconteceu praticamente 1% nesse ano. Aí peguei um outro local mais próximo, o Iguape, que nesse caso o Iguape tem dados desde 1890. Então dividi em 3 períodos: o período frio, 1990 a 1916, o período quente, de 1916 a 45, e o período frio, de 46 a 75. De novo, mostra que a classe predominante de chuva está entre 50 e 100 milímetros. E praticamente não há diferença entre períodos frios e períodos quentes. Olha. Não há, estatisticamente não tem diferença nenhuma. E, de novo, a segunda classe que aparece com percentual maior é a classe de chuva entre 20 e 30 milímetros. Então, vocês vejam que não houve mudança nenhuma ao longo de mais de 120 anos, por exemplo, no Iguape. Então, não há. Tá?
E só para conhecimento geral, está aqui os 10 maiores totais diários registrados desde 1938 em Itanhaém, onde aparece no dia 2 de fevereiro de 1983 uma chuva de 340 milímetros. Veja bem, cada milímetro de chuva corresponde a gerar um volume de 1 litro de água por metro quadrado. Nesse dia aqui, caíram 340 litros de água por cada metro quadrado. E o total do mês encerrou em 760 milímetros. Choveu num mês o que não chove no ano todo no Nordeste do Brasil. E por aí vai, chuvas 339, etc. Eu marquei essa linha aqui, em 1967, 18 de março, em vermelho, porque aqui ocorreu aquele desastre de Caraguatatuba, em que houve o deslizamento da encosta da Serra do Mar e morreram, destruiu praticamente a cidade e morreram quase 500 pessoas. Mas, no mesmo ano, 1967, dia 23 de janeiro, deslizamento na Serra das Araras, no Rio de Janeiro, essa provavelmente foi a maior catástrofe que nós já tivemos. Estima-se que tenham morrido 1.700 pessoas, há quem diga mais. E lembrar que essas coisas acontecem com clima frio, clima quente. Aconteciam no passado, em que a atividade humana e o desmatamento também era pequeno, como foi o caso do Montserrat, tá? Morro de Montserrat, em Santos, no dia 10 de março de 1928, que destruiu, deslizou e quase destruiu a Santa Casa de Misericórdia, narrado aqui no jornal A Tribuna. E esse problema de deslizamento de encosta, ele é recorrente. Vejam, agora, dia 3 de março de 2020, também estima-se que tenham desaparecido, morrido cerca de 40 pessoas. Tá? Choveu 2.007 milímetros, 2.039 em Santos, 320 no Guarujá. Os números de baixo são a média mensal. E aqui vocês veem a sequência do dia 21 de fevereiro até o dia 4 de março, os totais diários, onde mostra que, por exemplo, naquele período do 29 de março até o dia 3 de março, em Iguape, no mês choveu 438 milímetros. Aliás, nesse período choveu 438 milímetros. E São Sebastião, com 282, mostra então a sequência de chuvas bem catastróficas, 26, 77, 79, 55 milímetros, né? Então foi a causa do deslizamento. Então isso é uma preocupação que nós temos com a Serra do Mar, mas isso é desde Torres, lá no litoral gaúcho, até o sul do Espírito Santo, e vai continuar acontecendo se nós não tomarmos as devidas providências para conter essas encostas. Bom, esse terrorismo climático todo, de aumento de nível do mar, derretimento do gelo, fenômenos catastróficos, sai de onde? Sai de simulações feitas com modelo de clima. Modelo de clima global. O que é um modelo de clima global? O modelo de clima global é um programa de computador, um código de computador, alguns muito complexos, como por exemplo o modelo da NASA, tem mais de 1.500, 1,5 milhão de linhas de instrução e precisa de um supercomputador para resolver isso. O problema com esses modelos, não quero entrar muito em detalhe, mas é dizer o seguinte: primeiro, eles não reproduzem o clima passado. Se ele não reproduz o clima passado, qual é a confiança que eu tenho na projeção que esses modelos estão fazendo para 2050, 2100? Nenhuma. Outro problema, para nós, aqui na região tropical, chuva é o mais importante, a mais importante das variáveis. O ciclo hidrológico é muito maltratado nesses modelos e vou explicar por quê. O modelo não sabe fazer nuvem crescer, o modelo não sabe produzir chuva, entre outras coisas, porque a grade de um modelo de clima global é um verdadeiro filtro, ela elimina todos os fenômenos cuja escala espacial seja inferior
ao tamanho da grade. Então, como é que a gente representa o globo terrestre num computador? O computador ele não tem ideia do contínuo. O computador é tudo discretizado, né? São dados discretizados. Então, faz-se uma malha de latitude e longitude. Nos melhores modelos, essa malha, entre um ponto de grade e outro, tem 1 grau de latitude, 1 grau de longitude. Então, o computador não tem ideia do que é uma linha contínua. Ele só conhece esses pontinhos aqui, o cruzamento dos pontos de grade de latitude e longitude. Só que na região tropical, onde nós moramos, 1 grau de latitude é equivalente a uma distância de 110 quilômetros. Isso mesmo, 110 quilômetros entre um ponto de grade e o outro. Então, para iniciar o modelo, a simulação, eu coloco os dados de temperatura, de umidade, de vento, nesse ponto aqui. 110 quilômetros para a direita, para a esquerda, para o norte, para o sul. Coloco de novo outra temperatura, tá, naquele ponto. Em geral, esses dados são interpolados porque as estações nunca estão no ponto de grade. É muito raro acontecer isso. Então, são dados interpolados a uma distância de 110 km um do outro. Processos subgrade, processos que têm escala espacial inferior ao tamanho da grade, na realidade eles têm que ser parametrizados. E faz então uma equaçãozinha matemática, uma formulazinha matemática, para, por exemplo, no caso de chuva, tentar fazer com que o modelo crie chuva. Então vamos imaginar que eu tenha um cumulus nimbus, uma nuvem de tempestade, de um diâmetro equivalente de 30 quilômetros e que esteja aqui no meio. Esse ponto aqui, o modelo, o computador não sabe, esse ponto também não sabe, que temos aqui uma nuvem dessas poderosas, que pode chegar a 15, 16 quilômetros de altura, produzir mais de 50 milímetros de chuva, rajadas de vento superior a 50 quilômetros por hora, trovoada, tempestades elétricas. Ele não sabe. Então ele vai dizer que não choveu, quando aqui realmente choveu. Então, o teorema de amostragem de Nyquist diz exatamente isso, que o modelo só pode detectar fenômenos cuja escala espacial seja 2 vezes o tamanho da grade. Ou seja, tudo que tiver escala inferior a 220 quilômetros de tamanho vai ser filtrado pelo modelo. O modelo não conhece isso. E chuva é um processo subgrade. É um negócio assim, a formação de nuvens é um negócio que se dá assim numa escala de 1 quilômetro, ou às vezes até menos. E a parametrização para o modelo, para produzir o crescimento da nuvem e chuva, é muito difícil você representar o ciclo hidrológico no modelo. Eu diria que quase impossível. Se não for impossível, é um dos principais problemas que faz com que os modelos tenham respostas diferentes um do outro, e certamente essa parametrização talvez seja a parametrização, o maior desafio que os modeladores podem ter. Portanto, se o modelo não reproduz o clima global e não sabe fazer chover, para que ele serve? Não serve para previsão. Na maior parte, a gente poderia ser assim bonzinho e dizer, o modelo serve para testar a hipótese e não para prever o clima futuro. Veja o que aconteceu. Eu peguei o modelo do JFDL, quer dizer, o Laboratório de Fluidodinâmica e Geofísica da Universidade de Princeton, em New Jersey, Estados Unidos, e esse pessoal tem muita experiência, faz 55 anos que eles trabalham com modelagem. Então aqui o modelo do GFTL, com dados de outubro de 2018 para prever março de 2019. Olha o que aconteceu, o modelo colocou praticamente seca em março em praticamente todo o país. Então, quando ele disse que ia reduzir a chuva, as observações aqui do lado direito mostram que houve excesso de chuva na costa norte do Brasil, onde o modelo dizia que ia ter chuvas torrenciais no norte do Amapá e Suriname, na realidade foi seco.
Chuva no Rio Grande do Sul, na verdade foi seca, e vocês veem que a distribuição, vários núcleos de chuva forte, acima da média, espalhados pelo interior do país. Então você vê que o modelo não conseguiu prever 6 meses na frente. Aliás, nenhum modelo de circulação geral de clima global consegue prever além de 2 dias. Primeiro dia, 24 horas, é razoavelmente confiável. Segundo dia, 48 horas, razoável. A partir do quinto dia, o computador vai integrando e os cálculos vão sendo feitos e o erro vai aumentando de tal forma que o ruído que se tem após 5 dias é maior do que, na realidade, o sinal, maior do que a informação. Portanto, se o modelo não consegue prever para 6 meses, como é que nós vamos acreditar numa previsão para o ano 2100? Aí o IPCC, toda vez que ele vai fazer um relatório, ele faz um projeto chamado intercomparação de modelos acoplados. O que é um modelo acoplado? É um modelo que tem atmosfera e tem oceano. Em 2013, por relatório AR5, houve o CEMIP6. O resultado do CEMIP6 está aqui, usando a partir de 79, e os desvios de temperatura que o modelo vai gerar. É essa cor de laranja aqui. Tá? Nota, então, que se eu pegar essa linha tracejada e extrapolar de 2020 para 2100, onde espera-se que tenha o dobro de CO2, hoje nós temos 400 ppm na atmosfera, espera-se 800, e num cenário catastrófico, 1.200 ppm de CO2 no ano 2100. Se eu extrapolar essa linha, vai dar um aumento na temperatura média global de 4,8 graus centígrados. Isso tornaria inviável, por exemplo, o agronegócio no Brasil Central, no Brasil Norte, e talvez até pudesse plantar café no Rio Grande do Sul. Agora, para o próximo relatório, portanto, o ano passado, foi feito o CEMIP6. E a gente esperava que o CEMIP6 tivesse resultados mais coerentes. Engano. O resultado do CEMIP6 está aqui, nessa curva vermelha, e a extrapolação dessa reta tracejada para o ano 2100, com o dobro de CO2, vai dar 5,6 graus. Quer dizer, a situação piorou. Tá? As observações, eu digo observações entre aspas, que é a mesma curva produzida pelo Centro Climático Hadley da Inglaterra, e a Unidade de Pesquisa do Clima da Universidade de East Anglia, é essa cor aqui azul. Digo observações entre aspas, porque nós temos conhecimento, sabemos, um escândalo chamado Climate Gate, em que esses dados foram manipulados para esconder, por exemplo, aquele declínio de temperatura entre 1946 e 1975. Mesmo assim, você nota que as projeções dos modelos nesses dois experimentos estão muito acima do que, entre aspas, observado. Mas vai haver mudança? Sim. O pior é que o clima deve esfriar, porque o Sol, que é a nossa principal fonte de energia, vai entrar no mínimo de atividade que ocorre a cada 100 anos aproximadamente. Nós já falamos sobre o ciclo de manchas, que são 11 anos, 4 subindo, aumentando o número de manchas, 7 decrescendo, dá um total de 11, e você nota que esses picos são irregulares. Mas, curiosamente, no início do século XIX, nos anos 1800, 2 picos com número de manchas pequeno. Depois, no início do século XX, nos anos 1900, se repetiu, picos com muito pouca mancha. Então, parece haver um ciclo de aproximadamente 100 anos do Sol, chamado ciclo de Gleisberg. E os físicos solares estão dizendo que esse próximo ciclo, 25, nessa série do Observatório de Zurich, que começou em 1749, o 25, que já começou, já foi confirmado pela NASA, que o ciclo 25 já começou, o ciclo de manchas, ele vai durar de 2020 até 2030. Muito baixa atividade, com atividade inferior ao aquele chamado mínimo de Dawson há 200 anos atrás.
E como eles aparecem aos pares, é bem provável que o ciclo 26, entre 2031 e 2041, também seja com um ciclo de baixa atividade. Mas aí vai reduzir a radiação solar, as plantas vão fazer menos fotossíntese, não tem nada a ver isso. O efeito é indireto. O que se sabe é que quando o Sol está no mínimo, o seu campo magnético se enfraquece e permite a entrada de partículas de alta energia, erroneamente chamadas raios cósmicos galácticos. Essas partículas de alta energia são produzidas pela explosão das estrelas supernovas. Quando o campo magnético solar enfraquece, entra mais dessas partículas, elas ionizam as moléculas dos gases como nitrogênio ou oxigênio, e, de acordo com a teoria de Henrik Svensmark, elas formam mais nuvens baixas. E, como nós já vimos anteriormente, se reduzir a cobertura de nuvens, entra mais radiação, porém, se aumentar a cobertura de nuvens, o que vai acontecer? Vai diminuir a entrada de radiação solar no planeta. Portanto, o efeito é indireto, porque aumentando a cobertura de nuvens, a radiação solar vem do espaço exterior, bate no topo da nuvem e volta para o espaço. E entrando menos radiação solar, os oceanos, particularmente o Pacífico, vão se esfriar. Como mencionei, a Terra é constituída de 71% de oceanos e 29% de continentes. Vocês vejam que o Pacífico sozinho ocupa 35% da superfície terrestre. Quer dizer, o Pacífico sozinho é maior do que todos os continentes juntos. Então, se os oceanos se esfriarem, o clima vai esfriar, porque o principal fenômeno físico para o processo físico para aquecimento da atmosfera é condução de calor. O ar em contato com a superfície aquecida pelo Sol se aquece, depois ele sobe e, por convecção, transporte de calor com transporte de massa, ele vai distribuir esse calor para outras localidades, inclusive na vertical. Então, notem, vamos pegar o Pacífico. O Pacífico é um grande comandante, com 35% da superfície terrestre. O Pacífico é um grande comandante do clima global. Note que o Pacífico se aqueceu de 1916 a 1945, se resfriou de 46 a 75, voltou a se aquecer de 76 a 2005. Parece haver um ciclo, não ser um ciclo que chamaram de oscilação decadal do Pacífico, de 50 a 60 anos, que passa 25, 30 anos aquecendo, 25, 30 anos esfriando. Como é que se comporta a temperatura do globo? Por coincidência, então aqui está o El Niño de 2015, 2016, e há uma tendência de resfriamento agora. Então, a mesma curvinha do Centro Hadley de Clima lá na Inglaterra mostra que no período que o Pacífico se aqueceu, de 1916 a 45, a temperatura global, representada pelo traço verde, aumentou. Quando o Pacífico se esfriou, houve um decréscimo na temperatura global. O Pacífico voltou novamente a se aquecer entre 76 e 2005 e a temperatura voltou a subir. É esse aquecimento que estão dizendo que é culpa do homem. E agora parece que o Pacífico está se esfriando e parece que está havendo então uma inversão. A temperatura não está crescendo como antes, ou praticamente não cresceu nesses últimos 20 anos. Então o que eu fiz é o seguinte: peguei os dados de temperatura das superfícies dos mares, do planeta todo, estão disponíveis na internet. De 1999 a 2018, fiz a média e subtraí a média daquele período mais quente, de 76 a 98. E olha o que encontrei: já resfriamento nesses últimos 20 anos na costa das Américas, e a parte fria, relativamente mais fria, se estendendo já praticamente até a linha da data. Quer dizer, uma boa parte do Pacífico já está se esfriando, e se a teoria do Henrik Svensmark estiver correta, o Sol entrando agora no mínimo de atividade nesses próximos 20 anos, daqui até 2040, deve aumentar a nebulosidade, entra menos radiação, os oceanos vão paulatinamente se esfriar e o clima da Terra então vai para um resfriamento global e não para um aquecimento como previu o IPCC em seus relatórios. Só quero chamar a atenção
como muitas vezes os pesquisadores apresentam os gráficos. Tome cuidado com a escala do gráfico. Isso aqui é aquela mesma curvinha da temperatura média global, os desvios de temperatura média global, do centro Hadley. Então, se eu apresentar desse jeito, com a escala vertical expandida, o que acontece? A impressão visual que você tem é que o aquecimento foi enorme, foi absurdo, mas só foi aqui da ordem de 1 grau. Olha a mesma curva, agora com o contrário, a escala, o eixo horizontal expandido. Aí não impressiona tanto, variou aí em torno do zero, não é muita coisa. Se eu plotar na escala de um termômetro residencial, desses que a gente pendura na parede, pegando a temperatura média do planeta Terra em torno de 15 graus, olha o que acontece, né? Praticamente essa mesma curva aqui fica assim, ó. Você quase não vê a variaçãozinha que ocorre nela, né? Então, torna-se até difícil você olhando para o seu termômetro saber se é 15 graus, se é 16 graus, ou essa marquinha vermelha, se é 20 graus. Imagine então a variação ao longo de 100 anos, 150 anos. Veja que fantástico é esse planeta, a estabilidade desse clima, que em 150 anos variou menos do que 1 grau ao longo desse tempo todo. Realmente é fantástico. Parece que o planeta tem assim um termostato que se regula. Então tome cuidado quando forem apresentar os gráficos. Isso vale não só para estudantes, como vale também para os profissionais. Tá? Em resumo, o clima varia por causas naturais, eventos extremos, com chuvas fortes sempre ocorrendo, como vocês viram, em 1928, com o clima frio, clima quente. O que nós temos que fazer é planejar melhor e nos adaptar, uma vez que a população está crescendo e ocupa mais o espaço geográfico. Aquecimento global antropogênico é uma mentira. Mentira. O CO2 não controla o clima, o CO2 não é vilão. O CO2 é o gás da vida. Planta faz fotossíntese com CO2. Então, quanto mais CO2 tiver na atmosfera, maior é a produtividade das plantas. E os cultivadores de flores, por exemplo, como em Olambra, São Paulo, eles sabem disso. Eles usam dentro das estufas das plantas, eles usam 1.200 ppm de CO2, 3 vezes mais do que existe na atmosfera. Por quê? Porque a planta cresce mais rápido, cresce mais sadia, porque tem mais alimentos. CO2 é comida de planta. E reduzir as emissões de CO2 não vai levar a nada, porque o CO2, como já foi dito, não controla o clima global. Então, coisas como o Acordo de Paris 2015, na realidade é inútil. Só vai privilegiar os países que já se desenvolveram e que estão bem. Então, eu particularmente, desculpe dizer, dou a quem doer. Eu acho o Acordo de Paris um instrumento de neocolonialismo. Isso é, para fazer com que os países continuem sendo desenvolvidos, subdesenvolvidos, e continuem servindo aos países desenvolvidos. Isso é um instrumento de neocolonialismo. Vai evitar, ou pelo menos obstruir, o desenvolvimento desses 160 países que precisam, sua população precisa ter uma vida melhor. Nos próximos 20 anos, vamos ter um resfriamento global semelhante àquele do período 1946 a 1975. Não vai ser uma nova era glacial, apenas vai ser sentido por invernos mais rigorosos, principalmente nas regiões fora dos trópicos, Norte América, a Europa como um todo, a Ásia como um todo, e claro, aqui no Brasil, o Sul, a Argentina, a América do Sul, o Sul do Brasil vai sofrer também, com possivelmente uma frequência maior de geadas, como foi naquele período de 1946 a 1975. E é claro, isso vai paulativamente, os invernos vão se tornando rigorosos devagarinho, tá? Ao longo do tempo, porque os oceanos ainda têm muito calor armazenado
e, obviamente, vai demorar tempo para perder esse calor. Mas os invernos vão estar se tornando mais rigorosos lá pelo final desse período aqui. E os ecologistas de plantão, ou os ambientalistas doutrinados, eles confundem aquecimento global, ou seja, agora eufemisticamente chamado de mudanças climáticas, quando não está havendo aquecimento, então tem que dizer que é mudanças climáticas. Só que o IPCC, mudança climática, é só para cima. Para mim, a temperatura pode subir, como pode cair, mas para o IPCC, a mudança climática é só para cima. Então, esses ambientalistas doutrinados, que não entendem nada de clima, ficam confundindo mudança climática com conservação ambiental. A conservação ambiental não tem discussão, ela é uma necessidade para a sobrevivência da espécie humana, mas isso é independente. Se o clima se aquecer, como quer o Al Gore e o IPCC, tem que conservar. Se o clima se resfriar, como eu acho que vai acontecer nesses próximos 20 anos, pelo menos, também tem que conservar. E atenção, nesse caso particular, em que há necessidade de um desenvolvimento socioeconômico para trazer o ser humano a um nível adequado, pelo menos adequado, tá, de desenvolvimento, entra um engenheiro. Então, a missão do engenheiro, do arquiteto, não é arranjar problema, não é ser contra o desenvolvimento. A missão é exatamente encontrar soluções para resolver esses possíveis problemas que venham a ocorrer devido ao desenvolvimento, devido ao aumento populacional, que é inevitável. Possivelmente pelo ano 2040, quando terminar esse período talvez de resfriamento, nós já vamos ter 9 bilhões de pessoas ocupando os espaços geográficos. Então, o engenheiro tem que encontrar soluções para isso e não criar problemas como muitos fazem. Lembrar, então, das palavras de Francis Bacon, que já cerca de 400 anos atrás, que claramente vai contra essa ideia lançada pelo IPCC de que o homem é responsável por esse aquecimento que houve entre 76 e 2005. Aumento de gás carbônico. 100 ppm de aumento em 70 anos vai produzir, ou até o final do ano 2100, vai produzir um aumento de temperatura de 4,8, 5,6 graus na temperatura média do planeta. Isso é absolutamente ridículo. Gás carbônico, vocês viram que o clima é extremamente complexo. Depende de fatores externos, como atividade solar, raios cósmicos galácticos que entram e produzem uma nebulosidade maior. Depende do calor armazenado nos oceanos, depende de uma explosão vulcânica. Né? Se houver uma grande explosão vulcânica agora, pelo menos por 2 anos, nós vamos ter seca na região tropical. Então, um clima tão complexo como o nosso, que simplesmente controlado pela emissão de gás carbônico, não faz sentido nenhum. E Francis Bacon vai muito nessa direção quando ele diz que nós não podemos comandar a natureza, apenas obedecê-la, nos adaptar a ela. Muito obrigado pela atenção e paramos por aqui e vamos agora para a sessão de perguntas.